Conexão Santista. Salve torcida Sangue Santista, torcida Jovem do Santos, Conexão Santista, Alvinegros Praianos, Tubarões Santista e todas as torcidas de futebol, em especial a torcida do São Paulo Futebol Clube, a grande nação tricolor. Parabéns, vocês fizeram por merecer. Parabéns. Parabéns a toda a nação São Paulo Futebol Clube, a toda a instituição. Mérito vocês terem conseguido ganhar o campeonato, a Copa do Brasil. Parabéns, vocês realmente mereceram, né? E foram, né, como se diz, foram pragmáticos nesse título. Vocês realmente se esforçaram, lutaram e parabéns a toda a diretoria da instituição São Paulo Futebol Clube. Parabéns, nação tricolor. Parabéns, parabéns. Olha, sou santista raiz. Sou o Delay Santista. Muito obrigado aí pelo apoio dos novos inscritos, tá? Muito obrigado ao apoio da torcida Santos Futebol Clube, as demais torcidas de futebol que têm se inscrito no nosso canal. Continue dando seus likes aí, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, vamos aumentar o número de inscritos, participem e vamos falar sobre futebol. Hoje eu gostaria de dizer à nação santista e à nação são paulina que nós temos muito a ver em termos de momento. Nós estamos vivendo um momento muitíssimo parecido. Vocês estão vivendo um momento que vocês, São Paulinos, em especial vocês, lutaram para chegar aonde chegaram. E nós estamos lutando há anos para tentar buscar títulos. E vocês, com um trabalho fantástico da diretoria de futebol, da presidência do São Paulo, vocês realmente mostraram e estão dando um exemplo aos outros times, né? As outras instituições que buscam o mesmo desejo, competir e buscar títulos. E nós santistas temos que termos a humildade, veja bem, nação, nós temos que ter a humildade de tirarmos bons exemplos das demais instituições. Vejam, o time do São Paulo não tem um título expressivo há anos, desde 2015, se eu não me engano. Se eu não me engano, desde 2015. Já são 8 anos sem um título de expressão. Ou seja, a diretoria deles, né, oscilou bastante também, como nós, santistas, estamos oscilando. Mas com uma diferença. Eles sempre acreditaram na instituição deles. E muito. A instituição deles passou os mesmos percalços que nós estamos passando há alguns anos aí. Só que tem uma diferença. Eles sempre buscaram ter ligação com a instituição, ou seja, gente que realmente tenha ligação com a instituição. Com a diretoria do futebol, é um exemplo disso. Olha quem eles têm na base, Belletti. Não precisa falar mais nada. A base deles é dirigida pelo Belletti, que é um São Paulino nato. Ou seja, realmente eles colocam pessoas que têm o coração tricolor dentro da instituição deles. Dentro da instituição. O diretor do futebol não precisa falar mais nada, Muricy Ramalho. O cara realmente trabalha pela instituição e demonstrou isso nesses últimos anos, depois que ele assumiu. Ele realmente mudou a diretoria de futebol. Ele realmente trabalhou para buscar novos valores, para buscar valores na base e buscar novos valores lá fora. A instituição São Paulina, gente, para quem não acompanha, eu acompanho também, eu acompanho muito no futebol. Eles aliaram custo-benefício. Aliaram custo-benefício. Foram buscar somente 2 ou 3 medalhões para o clube, né? Mas eles têm uma política muito séria e muito saudável de administração. Ou seja, o São Paulo tem um patamar de salário. Não é porque o cara está lá dentro que ele tem um salário acima de todo mundo. Eles têm um teto. Quer jogar na instituição deles? O salário é esse. Mais do que isso nós não pagamos. Se o jogador não quiser ir, não vai. Primeira coisa que um dirigente sério tem que fazer é isso. Mas aí tem uma diferença. O dirigente São Paulino, ele vem, sabe de onde, gente? Ele vem das arquibancadas. Essa é a diferença. Ele conhece os dois lados da moeda. Ele conhece o lado administrativo, dentro de uma instituição, e conhece as arquibancadas. Ele sabe o que o público pensa em relação a administrar um time de futebol e sabe o que o torcedor pensa sobre ter um time coeso, um time forte, um time competitivo. Essa já é uma grande diferença em relação à nossa instituição. A nossa instituição, o Santos Futebol Clube, é tudo ao contrário. Se contrata pessoas que não têm vínculo com o nosso DNA. Paulo Roberto Falcão, Odair Helma, são exemplos claros disso. São exemplos claros disso.
Ficaram lá 8 meses nos vampirando. Eu cansei de falar isso. Eles não tinham ligação conosco, nenhuma. Onde nós estamos? Hã? Eles foram os que mais tiveram oportunidade de alavancar o Santos dentro de um ano. Ficaram 8 meses lá. Tiveram oportunidade de alavancar a instituição durante um ano. O Falcão nunca trabalhou em prol do Santos, nunca. Nunca. O Muricy Ramalho fez o contrário. Ele foi simplesmente trabalhar. Ele chegava no horário, eu vi uma entrevista dele dizendo que ele chegava às quartas-feiras, era o dia que ele procurava jogadores no mercado, custo-benefício. Olha o que o São Paulo achou. Esse Gabi Neves, esse volante deles aí. Você acha que o São Paulo pagou milhões nesse jogador? Não, não pagou milhões. Pagou o preço de banana. Trouxe do Uruguai a preço de banana. Pegou ele que estava esquecido no clube lá, da segunda divisão do Uruguai. Então, gente, esses são os verdadeiros exemplos de quando se tem ligação, coração com a instituição qual você representa. Esse já é um primeiro detalhe. Entre outros, aquele Beraldo da base, a zaga do São Paulo da base, o próprio Arboleda. Você acha que o Arboleda veio a peso de ouro do São Paulo? Não veio. Então, gente, esse é um dos maiores detalhes que nós santistas temos que ter como exemplo. Temos que ter como exemplo. O São Paulo ficou tempos, 2 anos com o Rogério Ceni. A torcida do São Paulo chegou num limite e falou, não dá mais. O que a diretoria fez? Ouviu a torcida. A torcida não fez quebra-quebra, eles não chegaram a fazer quebra-quebra, eles só falaram para a torcida, fizeram um manifesto. Não dá mais com o Rogério Ceni, vamos mudar isso. Cortaram o Rogério Ceni, a diretoria ouviu, né? A presidência ouviu a torcida, cortaram o Rogério Ceni e foram atrás de um novo treinador. E o Dorival Júnior estava vagando aí no mercado, estava vagando. E o São Paulo estava indeciso, fica com o Rogério ou vai atrás do Dorival? Foram atrás do Dorival na hora certa. E nós? Ficamos 8 meses vagando com o Falcão e o Odair Helma. E o Falcão falando que ninguém mexeria na comissão técnica enquanto ele estivesse lá. E o que nós falávamos aqui no canal? Vocês se lembram, os mais antigos que são do canal? Ele vai nos afundar e vai nos deixar na segunda divisão e ele não vai estar mais aí, que ele vai estar demitido. Ele e o Odair Helma. Olha o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo. Estamos aí na zona de rebaixamento, difícil de sair, muito difícil. Não temos um elenco coeso, Temos uma variação salarial enorme dentro da nossa instituição. Temos multas rescisórias absurdas a pagar a treinadores que não deram certo. Turra, Odair Helma, esse Aguirre que passou aí também. Só fizemos coisas pífias. A nossa presidência não acertou em nada. A nossa diretoria de futebol, muito menos. E sustentaram o Odair e o Falcão 8 meses. Se em 3 meses você não conseguir arrumar uma defesa, não precisa dizer mais nada, né, nação? O que vocês acham? Um treinador fica 3 meses treinando, jogando campeonatos e não conseguiu arrumar uma defesa, precisa falar mais alguma coisa? E o Odair ficou 8 meses tentando arrumar a defesa. Nem a defesa ele conseguiu arrumar. Fizeram contratações pífias, só contratações que não deram certo. Não deram as oportunidades a quem deveriam dar. Ao David Washington. Vê se ele teve 5% da oportunidade que o Marcos Leonardo tem. Ele não teve 5% da oportunidade. E quem é o craque? David ou Marcos Leonardo? O que vocês acham, Santistas, nação? Quem é o craque? David ou Marcos Leonardo? Vamos supor, se contratássemos hoje o Carelli de São Paulo para jogar no Santos. Quem iria ser titular? Com certeza, Marcos Leonardo. Com certeza, Marcos Leonardo. Se contratássemos aquele argentino Cano do Fluminense, quem seria o titular? Com certeza, Marcos Leonardo. Se contratássemos Tiquinho Soares lá do Botafogo como centroavante, quem seria o titular? Com certeza, Marcos Leonardo. É por isso que nós estamos do jeito que estamos. A insistência daquilo que não dá certo. A nossa diretoria de futebol só insiste em coisas que não dá certo. Só insistiu em coisas que não dá certo. Melhorou uns 5% com a chegada do Galo. E esse sim tem ligação com o Santos, jogou no Santos, conhece a nossa base, mas ainda tem muito que melhorar. Ele sozinho não está conseguindo fazer aquilo que tem que ser feito dentro da nossa instituição. Outro grande problema que a nossa instituição causou durante o período Odair e Falcão, as panelinhas, Soteldo, do Marcos Leonardo, Mendonça, esses caras tudo panelinha, se fecharam numa panela. E entre outros que tem aí dentro. Enquanto não acabar isso, nós vamos ficar amargando, ver os nossos adversários competindo e ganhando título. E nós pelejando atrás dos outros. Só pelejando para não cair aqui, para não cair ali. É isso que nós vamos ficar amargando. Então, nação santista, infelizmente, a gente tem que
ver e analisar os bons exemplos. Essa instituição São Paulo Futebol Clube está sendo fantástico o exemplo deles. Eles ressurgiram das cinzas. A base deles revelou zagueiros muito bons, jogadores maravilhosos nos últimos tempos. Mas aí tem um detalhe. O treinador foi mexido. E se não mexesse no treinador, o time não andaria. A nação São Paulina cansou de falar isso. Até o momento que eles sortaram a carta no manifesto do Rogério Ceni. E aí o resultado? Em menos de 6 meses, estão ganhando um título. Para vocês verem a diferença da nossa instituição, que insiste com aquilo que não dá certo. A gente fala, mostra, orienta, vê e insistem. Ainda continua se insistindo com o Soteldo, com o Marcos Leonardo. Continua se insistindo com o tal de Dodô. E a nação achando que agora o Marcelo arrumou o time certo. Tá bom, vocês acham isso, né? Tá bom. Então vamos ver os próximos jogos. Vamos ver. Vamos ver os próximos jogos. Há muito tempo que esse Soteldo já deveria ter ido embora. Há muito tempo que esse Marcos Leonardo deveria ter vendido ele a R$ 1,99 para a Europa. Ele quer ir para a Europa? Não devia ter segurado. Ainda deram aumento de salário para ele. São esses caras que estão rachando a nossa instituição. Esses caras. E a nossa base, eu tenho certeza que tem um time muito melhor do que esse time titular do Santos hoje, aí, o time principal. A nossa base tem um time muito melhor. Se pegar 11 da base lá e falar, vocês vão jogar bola, treinar os meninos uma semana, duvido que esses meninos aí não batem vários times brasileiros que tem aí. Do Campeonato Brasileiro. Duvido-se não. Mas insistem em Marcos Leonardo. A mídia fica fazendo mídia, fica passando falando que ele é craque. E quando a gente fala o que pensa e o que acha e o que é real sobre ele, a parte mimizenta da torcida, os nariz sujos, o umbigo sujo, aqueles mimizentos que se acham craque, né? Que acham que ele é craque, que sabe tudo de bola, falam que nós, os raízes, não sabemos nada. Quem sabe é eles. Então foi eles que viram Pita, foi vocês que viram Pita, vocês viram Giovani, vocês viram Diego, vocês viram os grandes camisa 10 no Santos, vocês viram Juari, vocês viram Chulapa, nós não vimos, vocês que viram. Nós não vimos Toninho Guerreiro, foi vocês que viram. Nós não vimos Clodoaldo, nós não vimos Carlos Alberto, foi vocês que viram. É por isso que vocês entendem mais que nós, porque vocês viram, nós não. Nós os raízes, não vimos nada. Então, nós como raízes temos a obrigação de enxergar as coisas. Obrigação nossa. Nós temos história, gente. Esses jovens estão chegando agora, eles não têm história. Eles têm uma geração que não tem história. Um garoto de 15 anos hoje nunca viu o Santos ser campeão. Um garoto de 15 anos não viu o Santos campeão. Não viu. Então, gente, essa é uma grande diferença. É por isso que temos sim que parabenizar o Botafogo, o Fluminense, os Botos Cor-de-Rosa. Ressurgiram das cinzas, gente. Mas mexeram no calcanhar de Aquiles, lá embaixo. Mexeram lá embaixo, começaram lá embaixo. Foram atrás da sua realidade, foram atrás das suas matrizes, do seu DNA. E é isso que nós santistas temos que fazer. Não temos que viver no mundo de Alice. Nação, eu já falei, eu sou realista. Eu não sonho com a primeira divisão no próximo ano. Falo isso novamente, eu não sonho, eu sou realista. E nós não vamos viver a primeira divisão no ano que vem. Não vamos. Porque nós não fizemos nada para isso. Só fizemos coisas pífias. E o nosso presidente apoiou uma dupla aí dentro que nós sabíamos que não tinha nada a ver conosco. Odair Helman e Paulo Roberto Falcão. São os maiores culpados, do meu ponto de vista, porque ficaram 8 meses com o elenco na mão. 8 meses. E quem mandava prender e soltar aí dentro era o Falcão. Então, os grandes culpados não é o Aguirre, não é o Turra. Foram eles que ficaram 8 meses praticamente com o time na mão. E não conseguiram arrumar a zaga. Não conseguiram contratar ninguém. Não conseguiram trazer ninguém da base. O único da base que subiu foi o David, que não teve oportunidade. Então, estamos pagando pelos nossos erros. Vamos amargar, sim, a segunda. Vamos, infelizmente. Mas vamos ressurgir das cinzas. Eu já falei sobre isso. E ressurgindo das cinzas, vamos voltar a ser o que sempre fomos. Grandes, fortes, unidos e uma grande nação. Parabéns, São Paulo Futebol Clube. Parabéns, vocês mereceram esse título. Vocês ressurgiram da cinza, fizeram um trabalho fantástico na diretoria de futebol. Foram buscar pessoas que têm o DNA para gerenciar os departamentos de futebol. E está aí o mérito de vocês, o resultado está aí. Trabalho e eficiência. E um presidente que realmente ouve os seus membros, os seus diretores, que ouve, né, a sua cúpula, que conversa com a cúpula, e não que nem o nosso,
que ele é o dono da razão e acabou e ninguém decide. E outra, parabéns também aos conselheiros deliberativos do São Paulo, porque eles mexeram na ferida, eles chamaram o presidente e falaram: presidente, vocês precisam tocar o Rogério Ceni, que ele não está dando certo, ele está há 2 anos e o time não andou, o time não ganhou nada e não competiu, não está competitivo, e a torcida tem razão. Foram os conselheiros que venderam essa sugestão ao presidente, e aí foi feito tudo o que foi feito, e vocês chegaram aonde estão, fizeram as contratações corretas, sem medalhões, tem um teto salarial. Veja bem, Santos, vocês precisam criar um teto, essa nova diretoria vai criar isso, tenho certeza. Galo, vende essa sugestão aí, criar um teto de salário. Se não quiser jogar no Santos, o salário é tanto, acima disso não pagamos isso para ninguém. É isso aí. Parabéns, nação, São Paulo Futebol Clube, vocês realmente merecem esse título. Eu fico feliz por vocês terem buscado o sonho de vocês, vocês mereceram, trabalharam e a equipe São Paulina deu as mãos, os jogadores deram as mãos. Que sirva de exemplo ao elenco santista, esses hemorroidas que estão aí, que sirva de exemplo para vocês. União, sem grupismo, sem coleguismo e sem negócio de estrelismo. Principalmente isso, viu, senhor Soteldo, senhor Marco Leonardo? Vocês não são estrela do Santos. A estrela do Santos, a grande estrela do Santos, é a instituição Santos Futebol Clube e a sua nação, que é muito maior que vocês. Parabéns, nação. Parabéns, São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado aí mais uma vez, nação. Apoiem o nosso canal, compartilhem de outros clubes também, de outras nações. Parabéns a todas as nações que surgiram da cinza e que estão realmente competindo. E nós, santistas, a nossa instituição tem que tirar esses bons exemplos e seguirmos o nosso caminho com muita luz, muita fé e perseverança. Tamo juntos, sempre Santos, Santos sempre, estamos juntos. E até mais.